Hoje você vai assistir uma matéria sobre os diversos tipos de chás e suas funcionalidades. Na sequência, você acompanha tudo sobre RPM, uma atividade física que é específica para gasto calórico. Você não pode perder. É a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vou começar essa edição falando sobre os diferentes tipos de chás e suas funcionalidades. Depois da refeição, no fim da tarde ou antes de dormir. O chá, que teve sua origem no Oriente, tornou-se popular em vários países e também no Brasil, sendo a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. Nessa matéria você vai saber um pouco mais sobre os chás. A cultura de tomar chás é muito antiga e conceituada. Todos conhecem algum chá que pode aliviar alguma dor, melhorar a digestão, acelerar o metabolismo para o emagrecimento e até mesmo para melhorar problemas de vias respiratórias. Dentre as diferentes lendas sobre a origem do chá, a mais comum foi feita pelo puro acaso, quando o imperador chinês fervia água embaixo de uma árvore e uma folha caiu na água, dando um novo sabor delicioso. Assim surgiu a infusão de ervas, tornando-se uma das atividades culturais de extrema importância em diversos países como China, Japão e Inglaterra. Os chás podem ser feitos em água ou ainda adicionados de leite, como é comum na Inglaterra. Existem inúmeros tipos de ervas que podem ser feitas em chás e cada uma possui uma propriedade que traz benefícios à saúde. Existem chás digestivos, chás que são calmantes, relaxantes, chás que ajudam a melhorar o sono, chás que deixam mais acordado por ter estimulantes, chás que facilitam a perda de peso. Então, na verdade, os fitoterápicos, que são as ervas, eles podem ajudar em várias coisas, né? Desde que de maneira adequada e bem orientados. O chá aportou na Europa, trazido por holandeses e portugueses devido às colônias que tinham na China. Mas foi a partir do século XVIII que o chá começou a se tornar mundialmente conhecido, até porque os ingleses incluíram o chá no cardápio diário, o famoso chá das 5. Dependendo da folha usada na infusão, a bebida pode oferecer nutrientes que ajudam no bom funcionamento do organismo. Eles fornecem alguns nutrientes, alguns chás fornecem algumas vitaminas, alguns minerais, mas não de maneira significativa. Nada que vá, por exemplo, substituir um alimento, alguma orientação nutricional, uma suplementação, mas fornecem sim alguns nutrientes. Com características semelhantes, o chá preto tem mais cafeína e deve ser tomado até às 6 horas da tarde para não interferir no sono. O chá preto, ele é um chá estimulante, então ele vai ter cafeína. Normalmente ele vai ajudar para quem está num processo de perda de peso, vai ajudar a pessoa a ficar mais acordada, com mais disposição, nos momentos que dá um pouquinho mais de sonolência, né? Ele vai ter algumas características até semelhante ao próprio café. Ele é uma planta que tem um poder antioxidante também, então ele está mais relacionado ao processo de perda de peso e deixar mais acordado, mais despertado. E essa diferença assim, de colocar leite ou colocar água, qual que é? Normalmente, o efeito melhor que nós temos no chá é quando a gente utiliza água. Se a gente utilizar leite, a gente acaba fazendo quelações que não são tão interessantes para a absorção dos nutrientes do próprio chá. Principalmente quando se usa, por exemplo, diminuir uma retenção de líquido. Vai ter um efeito melhor com a água do que com o leite. E quais funções os chás verdes têm?
O chá verde, é da mesma planta, na verdade, que o chá preto, que o chá vermelho, que o chá amarelo, né? E que o chá branco também. Então, ele vai ter ação antioxidante, ele é bem interessante para a gente melhorar a característica da pele, prevenir algumas doenças, é bastante diurético, então, para quem tem retenção de líquido, facilita a perda de peso, porque ele tem uma ação termogênica, né? Então, bem orientado, ele pode auxiliar, sim, na perda de peso, é uma das maiores procuras que a gente tem no chá verde. Quais são os outros tipos de chás que existem e quais são os benefícios? Então, uma das opções que eu uso chás é para melhorar o sono, por exemplo, né? Nós temos o chá de mulungu, a melissa, a tilha, que são chás mais relaxantes. A própria camomila. Então, para essa finalidade, ele também é bem interessante. Outra boa sugestão para se utilizar o chá é como digestivo. Chá de hortelã, espinheira santa, são chás que melhoram o processo digestivo e pode auxiliar bastante até no tratamento. E para resumir assim, quais são os tipos de chás que são bons para o emagrecimento? Nós temos o chá como o hibiscus. O hibiscus é um chá que pode ajudar na perda de peso, mas é bem interessante que a pessoa tenha certeza que não tem nenhum problema de tireoide, porque dele não é interessante nessa situação. O chá verde, como eu comentei, chá vermelho, branco, que é da mesma planta do chá verde. O dente de leão com poder desintoxicante, diurético, também pode ajudar. Se essa perda de peso estiver mais concentrada também se esse peso estiver concentrado numa retenção de líquido, o chá de cavalinha pode ser uma boa opção. Então, dependendo da situação e da característica da queixa, por exemplo, a gente pode sugerir um chá que pode se auxiliar aí nessa perda de peso. E para as cólicas? Cólica, a gente vai ter chás assim, como o próprio gengibre pode ajudar. Depende um pouco do que é a cólica. Se for uma cólica intestinal relacionada até a gases, o chá de louro é bem interessante, né? E em outras situações, o chá de gengibre pode ser uma boa opção. E dores de cabeça, que é uma coisa muito frequente, né? Dores de cabeça, tem que ver o motivo. Então, assim, se a pessoa está com dor de cabeça porque ela está muito ansiosa, porque ela está nervosa, porque ela está estressada, um chá calmante vai ajudar. Então, a camomila, a melissa, o capim-limão vão auxiliar. Se ela está com dor de cabeça por causa de algum problema digestivo, aí é interessante usar um chá digestivo, como o chá de hortelã, a espinheira santa, o próprio alecrim. Tem que ver o motivo, então a gente consegue orientar o chá dependendo do motivo pelo qual ela está com algum desconforto. E para acalmar o estresse e a ansiedade? Aí esses chás como a melissa, a camomila, né, a valeriana, são chás que também facilitam bastante tranquilizar. Tem alguns que a gente orienta mais à noite porque aumentam o sono, como é o caso do mulungu. Outros eles acalmam um pouco mais sem dar tanto sono, como é o caso da melissa. Então, dependendo do horário que a pessoa consumir, talvez um ou outro vão ser mais indicados. Nós temos alguns que é de prescrição médica, né? Então, existem alguns que são ansiolíticos, são tranquilizantes que têm prescrição médica. O que é de livre demanda, que se a gente conseguir orientar aqui, dependendo da característica da pessoa, a gente consegue orientar melhor se é um ou outro mais interessante. E para trazer mais energia? Energia, todos os que têm cafeína, então a própria erva mate, o chá preto, o chá verde, né? Eles vão ter uma concentração de cafeína, então eles vão dar mais disposição. Talvez eles vão dar uma disposição mais momentânea, uma energia mais momentânea. Mas se for para isso que a pessoa quer desenvolver uma atividade física, ele vai conseguir melhorar um pouco essa coisa da disposição para que ela desenvolva bem esse exercício. E um chá que as pessoas gostam de tomar antes de dormir, para poder dormir melhor, se ela estiver mais ansiosa, para ficar mais calma, para dormir melhor, qual que é o chá? Dá até para fazer algumas associações, por exemplo, se associar camomila, melissa e capim-limão, é bem interessante porque a camomila e a melissa são relaxantes e o capim-limão ele é relaxante muscular. Então essa associação ajuda no sono. Se quiser associar o maracujá ou o mulungu, eles também vão melhorar o sono. Então utilizando desses, até fazendo algumas associações, é interessante para o sono. Existe alguma restrição para consumir o chá? Sim, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema estomacal, ela não deveria usar um chá, por exemplo, com cafeína, que pode aumentar o desconforto. Uma pessoa que já tem muita sonolência ao longo do dia, é interessante não usar chás que aumentam o sono. Quem tem problema para dormir, não deve usar o chá verde, o chá preto, depois das 3, 4 horas da tarde, que também vai interferir no sono. Então, vai depender um pouco da característica da pessoa. E qual que é a quantidade indicada para as pessoas consumirem o chá?
O ideal é nunca a gente substituir a água pelo chá. Isso é um erro comum, né? A pessoa passa o dia tomando 1 litro, 2 litros de chá e não toma água. Alguns chás são diuréticos, por isso que eles ajudam bastante até na redução da pressão arterial, como diminuir retenção de líquido. Só que se ele for usado demais, ele pode causar uma desidratação e faltando a água, aí não consegue nem reidratar. Então a sugestão, de uma maneira bem geral, salvo algumas particularidades, é uma média de 2 a 3 até 4 xícaras de chá por dia, mas sempre intercalado com água, não passar uma manhã toda tomando chá, sempre intercalado, 1 xícara de chá, depois vai tomando água ao longo da manhã e no próximo momento utiliza mais 1 xícara de chá. E os chás, as pessoas elas podem vir até aqui na Emporium para poder comprar um? Elas têm algum tipo de indicação para qual que é o melhor para ela? Como que é feito? Quando o cliente vem até a loja, ele normalmente nos coloca a sua situação e daí diante da situação a gente orienta qual que seria mais interessante. Tem alguns clientes que eles não querem um chá para uma função específica, eles querem um chá para substituir o café, para substituir uma outra bebida. Então nós temos algumas misturas de chá com canela, maçã, cravo, que não tem nenhuma função específica, mas que pode ser para ajudar na substituição de outras bebidas, por exemplo. Apesar da tradição das folhas de chá verde e preto no Brasil, os de camomila, hortelã, erva doce, capim-cidreira e boldo estão entre os mais consumidos. Ainda não sabe onde é o endereço da Emporium Produtos Naturais? Qual que é, Vera? Rua do Príncipe, 777, e o nosso telefone é o 3422-6017. Então vem até aqui conhecer a Emporium Produtos Naturais. Agora vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco não perca a reportagem sobre RPM. Em 30 segundos estamos de volta. Já já estamos de volta. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Estamos de volta e agora que vamos falar sobre uma atividade física que é muito procurada. Você conhece RPM? Uma atividade física bastante praticada em muitas academias. Assista agora no quadro Cuidando do Seu Corpo. Você conhece a atividade física RPM? Os exercícios são realizados em uma bicicleta. Queima gorduras, fortalece os músculos e aumenta a resistência cardiovascular e respiratória. Assista agora esta reportagem. RPM vem da expressão em inglês Riding on Powerful Music, que pode ser traduzido como rodando em músicas poderosas. O RPM busca a aptidão física para o dia a dia e o bem-estar. Então, a RPM é uma metodologia de ciclismo indoor, né? Então, há várias metodologias de ciclismo indoor. Tem bike indoor, tem spinning, que é a mais conhecida, Kreiser, e tem o RPM, que é da Les Mills. A Les Mills é uma empresa que é na Nova Zelândia. É da mesma franquia das modalidades do Body Combat, do Body Pump, do Body Step, e tem essa metodologia. É uma das metodologias mais sérias que tem no mercado relacionada a ciclismo indoor. Para que ele serve? Basicamente é alto gasto calórico. Comprovado cientificamente, num treinamento de 45 minutos, chega de 800 até 900 calorias do gasto. E são muitos os benefícios. Condicionamento cardiovascular, condicionamento muscular, melhora principalmente na parte de respiração. Para quem tem problemas que tem problemas respiratórios, como bronquite, até mesmo asma, não há problema de você treinar. O sempre importante é manter sempre a sua frequência cardíaca de forma correta em todo o período, né? Seja manualmente, que nós ensinamos durante o treino, ou seja, talvez, através de um monitor de frequência cardíaca, né? Então isso você pode fazer sem problema nenhum.
As bicicletas do RPM vêm com guidão, bancos e pedais ajustáveis para maximizar seu conforto. Adequando-se a homens e mulheres, o RPM é o treinamento livre de impacto perfeito para todos os níveis de condicionamento físico. Se perceber na bicicleta, o movimento dele é cíclico, então ele é redondo. Não tem o que é tão comumente chamado como impacto, que é você bater no chão, tem aquele movimento de ação e reação. Isso não tem. Condicionamento físico assusta no primeiro momento quando a pessoa vê um treino de ciclismo indoor, nosso treino de RPM, ou quando a pessoa pratica, claro, porque há uma euforia, né? Mas como toda e qualquer modalidade de aula coletiva, ela serve para quem está começando agora, como também para o aluno que é mais avançado. Nós aqui na academia temos as senhoras com seus 60 anos, senhoras de 70 anos pedalando, como também nós temos os jovens e também os atletas. Nós temos triatletas aqui que pedalam. O próprio ajuste da carga permite o controle de intensidade e manutenção do ritmo. Agora estou ao lado de um casal que também fez essa aula aqui de RPM. Norton, qual que é o objetivo de você fazer essa aula? A melhoria do condicionamento físico e, em geral, né, que a gente precisa, né, na idade que a gente está, já precisa desse condicionamento. E você costuma acompanhar a mesma intensidade que o professor passa ou às vezes dá uma baixada na intensidade? Às vezes, né, porque a idade às vezes não ajuda muito. E você indica essa aula? Sim, todo mundo, é muito boa. Valéria, quem que é aqui de vocês dois que incentivou o outro para fazer essa aula? Eu já faço aula há muito tempo e aí ele veio aos poucos e começou a gostar, então foi ficando. E o seu objetivo de fazer? O meu é condicionamento físico, diversão, melhoria de vida, qualidade de vida. E eu sou professora de educação física, sempre fiz atividade física também, então junta tudo. E você indica essa aula? Indico, claro. Essa aí é a melhor de todas da academia. Viviane, é fácil de aguentar essa aula de RPM? É uma aula bem puxada, mas é uma aula que é boa porque você pode estar sempre se renovando, você sempre tem novos desafios. Então, vai muito da tua vontade de treinar. Mas aguentar os 45 minutos dá para aguentar? Sim, tranquilo. E o seu objetivo aqui para fazer essa aula? Melhorar meu condicionamento físico e emagrecimento. É qualidade de vida, é bem-estar físico, mental, porque é muito animado e para quem não se adapta nos treinos de musculação é uma ótima dica, assim. Você indica? Com certeza. Indico, com certeza. A música anima o ambiente e é uma aula com alta queima calórica. O RPM fortalece o corpo e com apoio de instruções do professor e muita motivação do grupo, você pode experimentar muitas movimentações, várias intensidades, além da animação e fôlego para aguentar 45 minutos de aula. O sucesso do RPM pode ser atribuído aos seus princípios básicos: ciclismo pré-coreografado, música inspiradora e professores que vivam para o ciclismo em grupo. Porque é um treinamento sério. É um treinamento sério, é um treinamento testado durante 3 meses na Nova Zelândia. Eles ficam 3 meses com a mesma aula, treinando, testando, com médicos, fisiologistas, educadores, para depois lançar no mercado, vender esse produto no mercado. Mas não esqueça esses detalhes, presta atenção nessas dicas. Primeiro, procurar uma academia credenciada no sistema RPM. Nós, a DBS, somos credenciados desde o começo que veio para o Brasil, o ciclismo indoor RPM. Segundo, profissional de educação física, formado e certificado nessa modalidade principal, para poder instruir de forma correta. E aí, na sequência, no primeiro momento é pedir instrução ao professor, porque existe a necessidade de alguns ajustes básicos na sua bicicleta. Na verdade, são os mesmos ajustes que nós fazemos para o ciclismo de rua, o outdoor. Bom, agora se você quer saber como regular a bicicleta, o Patrick vai passar essas dicas para você. Presta atenção. Legal, Carol. As dicas valem tanto para bike indoor como para bike outdoor. Aí vai muito do seu critério. O primeiro passo, sempre primordial, é você colocar a altura do cilim em relação à altura do ossinho do seu quadril, que a gente chama na crista ilíaca aqui, né? Então você fica do lado da sua bike, dá uma olhada ali, vê a altura, afrouxa e joga para cima. Pronto, perfeito. Aí depois aperta, obviamente, né? A nossa bike, o nosso modelo de bike Schwinn, nós temos algumas regulagens a mais. Tanto do cilim, que vai para frente e para trás, como a mesa guidão, também a mesma coisa. Se eles estão bem para frente, o que você faz no segundo passo? Pega seu antebraço,
pega o dedo anelar e vê se ele chega próximo da mesa do guidão. Se estiver muito afastado, chegue mais próximo. E, obviamente, se estiver muito junto, afaste até chegar nessa distância. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto tem relação com a altura do guidão. A altura do guidão é mais relacionada e bem diretamente ao conforto que você vai ter na pedalar. Se tiver algum tipo de problema, alguma patologia, alguma hernia de disco, algum problema cervical, o ideal é que o seu guidão ele fique o mais alto possível, evitando que você incline muito o tronco, você pedala um pouco mais em pé. Mas se esse não for o seu problema, tente manter o seu guidão na altura mais ou menos do seu cilindro. Dando continuidade, você vai subir na bike, óbvio, né? No momento que você coloca o pé no pedal, a nossa bike, como a gente já havia citado, ela tem um sistema de pedal duplo. De um lado você pode colocar a sapatilha de bike, o MTB, ou do outro o seu tênis. Tem esse sistema aqui que a gente chama de sistema de firma-pé, que é uma fivela. Você desata a fivela, abre, coloca o pé lá no fundo e pressiona para deixar o pé o mais firme possível para melhorar a performance do seu pedalar. Bom, prestou atenção nas dicas que o Patrick passou? Então agora você não tem mais desculpa para praticar o RPM. Venha conhecer a The Best Academy. Está procurando qualidade e inovação quando você pensa em salão de beleza? Conheça a Estúdio M. Lopes. Trabalhamos com cortes, coloração, tratamento capilar e corporal, mechas, penteados, maquiagem, pedicure e manicure, estética e depilação e muito mais. Temos profissionais qualificados e atualizados nas tendências da moda e beleza. Estúdio M. Lopes. Um novo conceito em beleza. Venha nos visitar. Você criou uma fanpage e não tem tempo para cuidar ou não sabe como usar essa ferramenta? Precisa criar e não sabe como fazer? A Innovate cuida da gestão e ações de marketing no Facebook para a sua empresa. Entre em contato pelo telefone 3422-5474 ou acesse o site innovate.ppg.br e conheça outros serviços para ações de marketing digital. Aproveitando o mês do Dia das Crianças, vamos mostrar dicas e curiosidades sobre os bebês. Recebemos algumas imagens de vários nenéns. Você vai se encantar. Veja só! Agora vamos mostrar alguns vídeos de lindos nenéns daqui de Santa Catarina mesmo. E fique por dentro de dicas e curiosidades dos bebês. Vamos passear! Uhul! Uhul! Se a criança estiver sendo alimentada com mamadeira, deve-se prestar atenção no tipo de bico usado. Ele deve ser mole e ter o orifício adequado para que o leite verta com facilidade. Bicos que já vêm com o furo pronto frequentemente precisam de adaptações.
As mães não devem basear-se na temperatura das mãos e dos pés das crianças quando forem vesti-las. Mãos e pés de bebês são normalmente frios, porque a circulação venosa é mais lenta. Luvinhas, por exemplo, não ajudam a aquecer as mãos da criança, que deve ser vestida de acordo com a sensação térmica da mãe. Se ela está com frio, deve pôr roupas mais quentes no bebê e não deve agasalhá-lo se está sentindo calor. Sabe quanto mama um bebê nos primeiros meses? Em média 100 ml por quilo de peso a cada dia. Isso significa que um recém-nascido de 3,5 kg mama 350 ml, o equivalente a uma lata de refrigerante. Conforme vai crescendo, tende a mamar cada vez mais. Por isso, os bebês mamam tantas vezes ao dia e durante a noite também. E qual a temperatura correta para o banho dos bebês? Em torno dos 37 graus Celsius. Se você não tiver um termômetro, pode experimentar com o seu próprio cotovelo, colocando-o na água por segundos. Assim, poderá verificar se está muito quente ou não. Gostaram das dicas? Agora você sabe fazer. E não esqueça de colocá-las em prática. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Mas antes, tenho 2 recados e convites para passar para você. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC. Participe da campanha Evite um AVC, cheque seu pulso. Essa campanha tem como objetivo informar a população sobre a importância da detecção de uma arritmia cardíaca, a fibrilação arterial, uma causa muito importante de AVC isquêmico. Este material traz também informações de como detectar a fibrilação arterial. Então, aproveite e participe. Você pode ir do dia 25 a 31 de outubro. Para saber o local de cada data, entre em contato conosco que nós enviaremos o cronograma para você poder checar seu pulso e evitar um AVC. Outro convite para você que quer se aperfeiçoar e falar melhor em público é que nos dias de 3 a 10 de novembro terá um curso de oratória e liderança com ênfase em apresentações, com ótimos profissionais como Altamir Andrade. Para mais informações, nos envie um e-mail para contato@vocêsabefazer.com.br. Agora quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Assista o programa Você Sabe Fazer todos os domingos. Moda, cultura, saúde, dicas, gastronomia, eventos, negócios e muito mais. Sabe onde encontrar tudo isso? Então convido você para conhecer e fazer parte do programa Você Sabe Fazer. Já somos mais de 13 mil curtidores. Curta nossa página no Facebook e assista todos os domingos às 14h30 na TVBE via Max e Net. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003.